Fala, portinarense, tudo bem? Hoje aqui no estúdio da Radiação contamos com duas das pessoas que trabalham há mais tempo no Portinari Grupo Educacional. Professora Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rafa. E a professora Elisete, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rafa, bom dia, Lilian, bom dia a todo mundo. Hoje aqui no podcast nós vamos conversar sobre o ensino fundamental séries finais. Gente, quando eu disse que elas estão há muito tempo no Portinari, é muito tempo mesmo, né? Lilian, nós conversávamos 21 anos. 21 anos, Exatamente. Elisete... 23. 23 anos. Gente, o mais gostoso quando nós recolhemos esse tipo de informação é a quantidade de coisas que nós vivenciamos juntos, né? De feiras do conhecimento, passando por ateliês com comidas mexicanas. Lembra disso, Elisete? Muito. Ateliê da América Latina, Rua 7 de Setembro, comemos... Grilo? Ave Maria. Fizemos Festa dos Mortos, foi muito bom. muito Temos legal, muita foi história gostoso, para contar. Né? Agências de turismo. Show de calor. Show de talentos, show né? de Talentos. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Começamos também na 7 de setembro. Começamos então, na 7 de setembro. Temos muitas memórias. Lilian também com o projeto Cadê Meu Copo? Também deu muito certo. Exatamente. Acho que durou para sempre, né? Durou Hoje a gente não usa o copo mais, né? Exatamente. E ele começou logo que nós mudamos para esse prédio. Esse projeto foi bem no início. Eu me lembro, porque eu acredito que nós três temos a alegria de termos passado por todos os momentos do Portinari. Todos. Todos, não foi? No Fundidores, todos os momentos de construção para chegarmos até aqui, nós participamos de cada etapa. Cada reunião. Cada combinado. Eu me lembro de quando nós montávamos a Feira de Conhecimento lá na 7 de setembro, o como movimentava o colégio de conseguirmos adaptadores de tomada, extensões, alocarmos os projetos, o como a gente traz desde sempre essa característica de construirmos um ambiente do colégio muito participativo, né? Eu me lembro de um projeto específico que nós fizemos, Rafa, que foi do porquinho da Índia. Nós fizemos um trabalho de observação com o porquinho da Índia. Nós fizemos um trabalho de comportamento animal e você ajudou com as câmeras para filmá-los à noite, para as crianças saberem o que eles faziam. E foi um dos projetos que nós fizemos com o 5º ano. Eles ficavam distantes, né? Eles ficavam no laboratório natural. Daí, numa época onde pouco se falava de câmera IP ou quase nada, a gente deu um jeito de fazer uma transmissão sem fio do ambiente dos porquinhos da Índia direto para a sala de aula e os alunos ficavam observando, não era isso? Eles observavam pela sala e aí eles anotavam as informações, né? E nós fizemos um trabalho de comportamento animal. Eu lembro que eles ficaram se sentindo super importante, porque eu contei para eles que na faculdade eu precisei fazer um trabalho desse. E aí, nossa! Sabe uma coisa que, refletindo, eu vejo que é uma constante em todos esses anos de Portinari? Como, por exemplo, as avaliações sempre estiveram muito integradas com tudo que acontece na sala de aula e na rotina do colégio, né? Sim. Então, vamos supor, de um ateliê da América Latina a essa observação animal, que vem dentro de um histórico de colégio, a avaliação, ela nunca foi um instrumento isolado, né? Não. Ela sempre esteve presente mesmo. É um elemento complementar do processo avaliativo. E a gente lembrei agora de um exemplo que nós tivemos, trabalhamos uma vez o ateliê Qual é a Música? Sim. Esse que eu falei, show de calouros, era esse ateliê que eu estava pensando. Esse ateliê Qual é a Música, e foi uma produção coletiva, né? Eu me lembro de Mindu, de Lilian, Rafa, todo mundo montando, os alunos. E esse ateliê vem ao encontro do que a gente conversou agora. Sim. Você está fazendo essa abordagem. Porque nós fomos trabalhar Brasil. É verdade. E aí a gente queria descrever o Brasil, as características físicas do Brasil através das músicas. E a partir desse desenvolvimento, nós pensamos em um ateliê Qual é a Música? Foi feito num sábado, com a presença da família. Então, depois fizemos a avaliação. E essa avaliação que a gente vai realizando, em especial no Fundamental 2, porque
O que eu acho que é mais interessante no Fundamental 2, eles vieram por um processo de construção de autonomia lá do infantil, fundo de séries iniciais, e quando eles chegam no fundo de séries finais, vocês têm essa possibilidade de explorar positivamente essa autonomia dos alunos, né? Sim. Então eles estão sempre dentro do processo, eles estão construindo os projetos Sim. que inicialmente são propostos, né? Como que o professor do Fundi 2, ele vê a avaliação integrada no processo, assim, como que ele opta por montar um instrumento avaliativo? Aí eu acredito, Rafa, que cada momento a avaliação ela é diferente. Não dá, por exemplo, para você fazer uma avaliação igual o ano todo. Eu tenho um estilo de avaliação. Não, isso não cabe na dinâmica da sala de aula, né? Sim. Então, a avaliação ela tem que ser significativa para a criança, né? Ela tem que ser significativa para o aluno. E eu vivenciei essa semana um fato que eu achei assim, muito interessante, porque a gente não tem alcance do quanto a avaliação é significativa para o aluno. E os sextos anos foi para uma aula das descobertas. E nessa aula das descobertas, muito se falou de água, porque muito se falou de ambiente. Qual aula foi? Nós fomos para Itu, para a Fazenda Vassoural. Eles então amaram, né? Foi uma dinâmica nova que a Evian está preparando, se chama O Início das Coisas. Então fala muito de recurso natural, de matéria-prima, de uso consciente, o que nós podemos fazer para melhorar o planeta, o que eu faço hoje que eu consigo corrigir. Foi nessa linha de trabalho. E chegou em algum momento, o monitor estava explicando alguma coisa sobre água e uma aluna do sexto ano levantou a mão, né? E ela virou e falou assim: nós fizemos a semana passada uma avaliação sobre hidrosfera. E nessa avaliação sobre hidrosfera, nós conseguimos debater sobre os rios voadores. Eu acho que cabe bem nessa fala sua. Aí... Ele falou, ele ficou todo emocionado, né? Falou, nossa, eu já recebi nonos anos aqui que não lembraram disso, né? Então, assim, na avaliação, ela conseguiu ver um instrumento de aprendizagem, porque a avaliação tem que ser um instrumento de aprendizagem. Ela não é uma cobrança, ela é um instrumento de aprendizagem. Então, ela conseguiu fazer esse link com a avaliação. Né? Você trouxe a questão da nomenclatura, que pode parecer uma coisa tão pequena, né? Alguns ambientes, algumas escolas, instituições mantêm o nome prova, mas o Portinari usa o termo avaliação, não é à toa. Não. Né? O que diferencia essa visão da avaliação, como você bem disse, para um outro instrumento avaliativo? Porque ela é construída com o aluno, né? Sim, e ela tem fases, né, Elisete? Ela não é uma coisa única. Não é aquele dia, ele senta, faz... eu corrijo, entrego, acaba. Não. É o que você comentou da aula das descobertas, né? Então ela tem um antes, um durante e um após. Exatamente. No caso do Vassoural, Vassoural é o nome da fazenda, Isso, né? Vassoural. Eles foram conhecer toda essa dinâmica, toda essa proposta pedagógica, então não é uma excursão, não é uma saída que tem como objetivo divertir-se, é um aprendizado, né? Não, é um aprendizado. E agora, com o retorno, o que será produzido, Lilian? Já foi, na verdade. Já foi. Já. Nós retornamos e no dia seguinte, a professora Vivi, né, que não foi junto, mas participou do que estava acontecendo com as crianças. Da área de matemática, né? Da área de matemática. Nós reunimos as duas salas, fizemos uma roda de conversa, porque alguns amigos não participaram, né, da aula das descobertas. E a professora Vivi também não os acompanhou. E eles fizeram a roda para contar todas as etapas do dia. Depois de contar as etapas, eles sugeriram, né, foi uma sugestão deles, se dividirem nas equipes que eles estavam lá na fazenda e agregar os amigos que não foram nessas equipes. Então, eles fizeram isso, se dividiram. Depois, cada equipe produziu um texto coletivo contando da experiência e de cada fase, porque o projeto ele foi dividido em fases. Então, eles relataram cada fase. Depois, eles fizeram um desenho, cada um da equipe fez um desenho do que foi significativo para eles no momento. Então, por exemplo, muitos desenharam uma cadeira,
só entenderá a cadeira ali na parede aqueles que lerem o texto. Por quê? Porque foi uma oficina de cadeiras. Olha, que legal. Mas uma oficina de cadeiras para que eles entendessem a questão dos recursos naturais, renováveis e não renováveis. Então, a cadeira, ela era de madeira, uma madeira que foi utilizada de uma árvore que caiu com um raio, né? Depois, eles tinham que entender que quando a gente cumpre todas as etapas, a coisa fica sólida. Então, eles só conseguiram sentar na cadeira as equipes que seguiram todas as etapas. As outras desmontavam. Que bacana. E que o trabalho em equipe é muito importante. Por quê? Porque os monitores propositalmente entregaram a mim e a professora Maria Helena, de português, que estava também na aula das descobertas, um kit para montar a cadeira. Mas foi impossível nós montarmos porque precisava de mais mãos. Olha que legal. Então, quando as crianças foram terminando, e o que eu achei fantástico, quando as crianças foram terminando as suas cadeiras, que elas estavam prontas, elas naturalmente foram até a gente e perguntaram, vamos montar juntos? E foram ajudando, naturalmente pegando as partes, e a nossa cadeira saiu também com a ajuda deles. Então, assim, é uma coisa simples. Você pode falar, nossa, mas montar uma cadeira, mas tem todo um entorno, um processo que leva a uma reflexão muito grande junto às crianças. E esse exemplo que a Lilian coloca, né, da Sala das Descobertas, ela vem ao encontro da proposta que a gente tem no colégio. Exatamente. Porque isso é avaliação. Então, avaliação por que não prova? Porque a avaliação é algo dinâmico e que é construído. A prova, e aí a gente tem que ressaltar, cada escola, cada instituição de ensino tem a sua proposta. Para nós, no Portinari, nós entendemos que esse processo avaliativo, ele não se mostra somente em um método, em uma estratégia, que é a avaliação individual, onde o aluno irá sentar ali e responder o seu conhecimento, que essa é a diferença. Ele vai responder, ele vai registrar o conhecimento que ele adquiriu dentro desse processo. Então, o que a Lilian vivenciou, e o exemplo que ela está dando da Sala das Descobertas, é o que a gente vivencia todo dia em sala de aula. Só que é algo tão natural que muitas vezes o aluno, que é a faixa etária que nós atendemos, ele não vê tudo isso, porque é natural para ele. Faz parte. Faz parte, entendeu? Faz parte. Então, quando a gente começa a falar, ele pode chegar e falar, nossa, mas eu não... Como que é a aula? Chega, explica, é assim. A gente faz uma folhinha lá. Recebo uma folhinha, eu vi um vídeo, né? Porque a gente precisa entender que a nossa faixa etária é assim. É assim. Quantas vezes os pais... A gente formou uns grupos. A gente formou uns grupos, os pais vêm buscar e perguntam, e aí, como foi sua aula hoje? Normal. Normal, foi legal. Legal. Né? E os exemplos que a gente tem, nós temos uma aula das descobertas que nós vamos à Feira Livre com os nonos anos. Isso a gente até relata em reunião de pais. É todo um processo, porque a aula das descobertas, assim como a aula dialógica, assim como a construção do processo avaliativo, ele é feito por etapas, porque ele é um processo, né? Então, quando a gente elabora uma folha-tarefa, tem todo o que a gente vai abordar, os temas, e a gente percorre o quarteirão do colégio, mostrando o processo de verticalização. A Lilian trabalha física, né, Lilian? Questão de velocidade, cálculo de movimento, passos, a distância de cada passo, eles usam aplicativos de medida. Olha quantas coisas ocorrem, e aí a gente finaliza comendo pastel na feira. Olha, foi um processo, mas isso está tão inserido que quando eles chegam em casa e alguém pergunta a ele, como foi sua aula hoje? Comemos pastel na feira. Comemos pastel na feira. É isso. E, gente, o gostoso de ouvir esses relatos é que, assim, a gente consegue demonstrar que por trás de uma vivência dentro de um ambiente educacional, em específico no Colégio Portinari, existe um aparato de organização, programação, reflexão do professor, dos pares muito grande, né? Sim. Você citou a folha-tarefa e é o documento que norteia tudo isso, né? Sim, porque quando a gente fala da proposta e fala dessa questão de aula das descobertas e falamos desse processo avaliativo, ele não existe sem documentação. Isso. É a mesma coisa que pensarmos, olha, então é um colégio dinâmico, é um colégio onde o aluno tem essa fala, né, fala cidadão portinarense, então ele tem o seu lugar de fala e de escuta, mas não existe aprendizado sem disciplina e não existe aprendizado sem documentação.
Nós temos que ter. Ela é necessária. Ela é necessária. Então, quando a gente fala de uma aula das descobertas, e aí vem a naturalização novamente do aluno, e às vezes até da própria família. Para nós chegarmos numa aula das descobertas, como a Lilian citou, ou alguns exemplos como nós estamos citando aqui, tem um processo nos bastidores. Tem uma organização, tem uma documentação, tem uma análise, teve um planejamento. E aí a gente traz... Nos mínimos detalhes, né? Até conversar com o feirante que iria vender pastel. Olha que aí eles não sabem. Então a gente vai uma semana antes, combina, eu virei esse horário, o quantos alunos nós traremos, como pode ser. Então é uma organização que para eles, não que chega pronto, mas porque faz parte. Porque faz parte. Ele recebe e ele entende isso. Uma das coisas que a gente mais ouve quando recebemos alunos novos é uma fala que eu acho muito importante ressaltar. Alguns dizem assim, eu achava que era mais fácil. Olha só. Não é, Lilian? Exatamente. Eu achava que era mais fácil. O que você achava que era mais fácil? Não, é que no outro colégio a gente não tinha tanta lição de casa, que para nós não é lição, é compromisso. Compromisso de casa. Exatamente. E tem uma razão para essa nomenclatura. Exatamente. Porque é um compromisso que o aluno assume dentro do seu processo. Ele precisa se entender como parte importante e protagonista no seu processo de ensino. Sim. Mas eles naturalizam. Hoje, todos falam compromisso de casa. Exatamente. E fala lição de casa. Então, quando o aluno vem de uma outra estrutura e fala, nossa, eles adoram, você fala a proposta, que legal. Quando ele vivencia, ele fala, achava que era mais fácil. As famílias nos dizem isso. Sim. Nossa, mas tem compromisso de casa todo dia? Sim. Sim. E aí entra novamente o processo avaliativo. Sim. A avaliação é mais uma estratégia, mas o processo ele é construído ao longo do trimestre. Até o cuidado, né, Elisete, de na questão do compromisso de casa, não pontuar somente se estiver certo. É o tateio, né? Exatamente. É o pontuar a experiência. Sim. Você deve fazer o seu compromisso de casa, mas você tem o direito de ter dúvidas no momento em que você estiver fazendo, de você ter dificuldades. E o momento, né, desse retorno é quando você volta para a sala de aula e fala, professor, esse eu não entendi, não consegui fazer. E aí você discute com eles. E autonomia e confiança, né? Nós temos nos oitavos e nonos que, assim, isso... Os sextos hoje também. Então, em muitas, como eu, Lilian e outros professores também, a gente vai pontuando o aluno dentro da sua verdade e da sua responsabilidade. Então, em inúmeros momentos, nós perguntamos assim, pessoal, tem alguém que não tenha feito compromisso de casa? E nós não listamos. Entendeu? Porque acreditamos que ele tenha feito. Sim. E isso vai naturalizando tanto que agora, por exemplo, eu acabei de sair de uma sala de aula, pessoal, tem alguém que não tenha feito compromisso de casa? Eles, eu não fiz. Com naturalidade, porque não é punição. Porque também não há uma discussão do professor porque o aluno não fez. Porque não é esse o objetivo. Porque o objetivo é um compromisso, né? É um compromisso. É a conscientização. E aí o que acontece com essa conscientização? Nós, no papel de orientadoras que nós temos, então não é um processo dinâmico e que é sendo construído ao longo do trimestre, não é um compromisso que ele tem, então não é punitivo. Não vou punir o aluno porque ele não fez, mas ao final do trimestre ele terá conhecimento do que ele produziu. E o legal é que quando a gente resgata a atividade que a Lilian trouxe lá, que eles vivenciaram na fazenda, é sobre isso, né? Então, por exemplo, a cadeira que eles recebem pronta é fruto de um processo. Isso. Então, a exemplo da atividade vivenciada lá, eles vivenciam isso todo dia no colégio. E o mais bonito de tudo é o treino, porque é um treino, né? Sim. É o treino para a honestidade, onde você disse e ressalta muito bem, esse ambiente onde a confiança me permite expressar aquilo que eu de fato estou vivenciando e sentindo, porque estamos juntos no processo. Isso. Aí tem algumas pessoas que podem dizer, mas e se ele mentir? Mas não é sobre mim. Exatamente. É sobre ele, né? É sobre ele. Exatamente. É sobre ele. Ah, mas e se ele fizer de qualquer forma? Novamente, não é sobre mim. É sobre ele. Ele está construindo o seu processo. Sim. Né? E ao final, e o que a gente fala sempre, né? O Fundo 2, assim como o Fundo 1, todos, é a base. É o alicerce. O que nós estamos fazendo e a maneira como trabalhamos no Fundo 2 e a proposta do Fundo 2 é o alicerce para o ensino médio. E o gostoso, você dizendo hábito, isso, né? Elisete, é assim, no ensino médio, como resultado deste processo, em especial do Fundo 2 séries finais,
é a autonomia ainda mais possibilitadora de organização de eventos. E quando eles vivenciam uma tarefa desde do infantil, norteada, por exemplo, por folhas-tarefas, plano de trabalho do dia, vai desenvolvendo no aluno esse senso de organização, esse senso de uma proatividade não caótica, né? Porque a proatividade ela não pode ser vamos fazer para resolver, não é isso. Ele começa a entender que tem um processo que desemboca numa identificação com aquilo que eu estou fazendo, né? E que ele começa a se enxergar, não é? Do processo. E o resultado depende do processo e do compromisso que ele tem com o processo. Com o processo. Então, assim, é algo muito dinâmico. Você estava em Santos? Eu estava em Santos. Nós estávamos. Vocês... Ah, é verdade. Nós e a professora Larissa também. O Clauber de redação no médio, ele estava com uma outra turma em Santos também. Ele mandou uma mensagem e falou assim, nossa, que legal, vocês estão em Santos também, eu também estou aqui. Turma que nós cruzamos, que se cumprimentaram. Lembram, as crianças se cumprimentaram na entrada do Museu do Café. Os meninos se cumprimentaram com uma outra escola. Ainda eu falei, nossa, mas vocês estão sociais, hein? E ele mandou todo feliz, falou, olha, que legal, porque Santos é uma cidade, eu amo Santos. Eu também. É uma cidade maravilhosa, não é? Você vai com bastante frequência, né, Viviane? O que vocês vivenciaram em Santos? Nós fizemos vários passeios, entre aspas, né? Mas, assim, todos com uma conotação de história, porque Santos é uma cidade com uma história muito grande, né? Ela tem muita coisa histórica, o centro ali antigo, a questão da bolsa. A geografia. Isso, a geografia. Acho que nós começamos com a geografia e a física, porque nós subimos o Morro do Montserrat, né? E o Morro do Montserrat tem o bonde, né? E o bonde, ele trabalha com equilíbrio em física, né? E aí foi permitido aos alunos que entrassem na Casa das Máquinas para ver como as engrenagens funcionavam, por que um tinha que descer e o outro tinha que estar subindo, porque eles se cruzam em determinado momento, né? É tudo mecânico, né? É tudo mecânico, mas é todo um mecânico à mão, não é um mecânico automatizado, não. É um mecânico que tem uma pessoa constantemente ali para fazer esses ajustes. Eles conseguiram ver. E acho importante a gente comentar que a Sala das Descobertas já ocorre também há alguns anos, né, Lili? Mas nós paramos por conta da pandemia. E depois da pandemia, a primeira aula que a gente vai, então, para Santos. E os alunos são dos 8º anos. E eles ficaram, assim, muito empolgados. Nossa, né? Gerou uma ansiedade. Uma ansiedade, porque... E aí, veja bem, como nós dissemos, nós estamos atendendo uma clientela onde eles são pré-adolescentes. Então, a primeira vez, o que ficou na cabecinha deles? Estou indo à praia sem minha mãe, sem meu pai. Claro. Eu estou indo à praia com os meus amigos. Estou indo à praia sozinho. Olha que isso que eles pensavam. Sim. Quando nós fizemos uma reunião com eles, né, uma roda da conversa, e a Lilian explicou sobre o bondinho, eu tenho pavor de altura. E para você ver como é tudo natural. Então ela foi falar, gente, olha, ela falava da física e falava, mas eu acho que eu vou ficar com medo. Então nós estávamos preparando os alunos para quando eles chegassem até lá, eles já tivessem um conhecimento prévio. Sim. Nós não precisamos escrever, falar sobre física. Em uma roda da conversa, a Lilian explicou, trouxe a atenção deles, né, Lili? E um olhava para o outro, você tem medo de altura? Nossa, você não tem? Nossa, que legal! Então, E quando eles chegaram, eles viram aquilo, já tinha sido trabalhado. Sim. Isso é aprendizado. E o gostoso é que, conforme eles vão vivenciando esse tipo de experiência, eles começam a olhar para a sociedade, para o mundo ao redor, e entender que existe uma crítica a ser feita sobre tudo aquilo que está sendo apresentado a eles ali, né? Então, se é assim no bondinho, será que é assim em outro lugar? Será que o elevador do Portinari funciona da mesma forma? Então, eles vão ganhando conteúdo, repertório, para poder criticar e entender a sociedade. E relacionar, né? Porque o aprendizado ele tem que ocorrer dessa maneira. Eu tenho acesso à informação, eu vou inserir essa informação que vai gerar um conhecimento, vai gerar reflexão e vai me levar a relacionar. Então, vir o bondinho é pensar, nossa, nunca mais, quando eles vivenciarem uma experiência como essa, eles vão esquecer. E eles vão falar. Exatamente. Talvez agora não.
E aí, novamente, a gente cai na nossa clientela. Foi uma viagem, uma aula das descobertas muito interessante, mas pode ser que quando eles chegaram em casa, o que você acha que eles disseram aos pais? Nossa, foi legal demais irmos à praia. Nossa, nós pudemos entrar no mar. É isso, porque teve esse momento. Né? Não de nadar, mas de molharem os pés, de brincarem ali. É isso. E nós, enquanto colégio, temos que entender pela nossa proposta, e a família também. Sim. A importância da família estar junto do colégio para compreender o processo. Para compreender o processo. Esse processo ocorre naturalmente, né? Quando nós atendemos aos pais, né, Elisete, nós sempre reforçamos isso, que nós temos um tripé, né? Um tripé. Para que o aluno se mantenha bem no Portinari. É a família, nós da escola dando todo esse apoio, nós damos, e o aluno. Como protagonista do seu aprendizado. Se alguém não cumprir o tripé, essa etapa, está faltando. Está faltando. Não fecha. Então, não é só colégio, não é só família, é o aluno. Somos 3. Né? Eu sou muito fã de um processo que acontece no Fundamental 2, que é a avaliação por área do conhecimento. Você falou sobre essa integração entre as disciplinas e tal, e a todo momento a gente vê, né? Vamos supor, para a Fazenda, foi a professora de português, esteve junto a professora de matemática. Sim. Em Santos, vocês, geografia, com física, ciências, história. O que é esse instrumento avaliativo? Explica para o pessoal e por que ele é tão legal assim. As pessoas talvez não entendam como ele é construído, né? O que é a avaliação por área do conhecimento? É importante a gente pensar na BNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, e que teve uma reforma no Ensino Fundamental 2. O que diz essa reforma, né, tá, gente? Resumidamente assim. Ela diz que tem que ter uma base. Então, se o aluno é estudante aqui em Limeira, e se ele sair de Limeira e for para o Amapá no 8º ano, ele tem o direito de estar vendo o mesmo conteúdo. Então, existe aí uma reforma, tá? Sim. E aí, a gente começa a entender que alguns instrumentos que são utilizados pela sociedade, momentos de avaliação externas, começam a pensar em áreas do conhecimento. Não necessariamente áreas do conhecimento. E nós, estudiosos como somos, não é? Havíamos em 2020 momento de pandemia, mas nós já tínhamos pensado nessa avaliação, em planejamento, e durante a pandemia nós falamos, vamos continuar, porque isso é um planejamento. Então, elaboramos essa avaliação por área do conhecimento. A primeira aplicada virtualmente. Era o que tinha. Era o que tinha, é isso, né? E a escola moderna se propõe as tecnologias do seu tempo. E não estamos aqui dizendo que foi fácil, porque não foi fácil, na verdade, quando nós atendemos aos pais, enfim, que vêm conhecer, a gente sempre fala, é só uma ressalva, de que não foi fácil para ninguém. Não há uma instituição de ensino que possa dizer que passou pela pandemia... Tranquilo. O que nós podemos dizer é que durante essas dificuldades, nos momentos de dificuldades, nós tínhamos uma estrutura. Sim. Muito boa, que conseguiu diminuir de forma positiva, né, essas dificuldades que nós tínhamos. Mas foi difícil. Mas pensando dessa forma, por que não iniciarmos a avaliação por área do conhecimento? Então, o que vem a ser essa avaliação? Nós temos um texto norteador, primeiro um tema, nosso tema em geral são atualidades, temos um texto norteador, onde na área de humanas, ciências humanas, então história, geografia, filosofia, sociologia, essa é a área de ciências humanas, no nosso caso história e geografia, nós elaboramos um texto sobre atualidades e o aluno vai responder as questões que não estão divididas ali entre história e geografia. É a área do conhecimento. Do quê? De ciências humanas. Então, tem a área de conhecimento de linguagens. Nós temos fundamentos tecnológicos, inglês, espanhol, arte, português. As professoras conversam junto, né? Elaboram um texto norteador e o aluno, ao responder essas questões, ele está analisando a partir do conhecimento que ele já teve. Uma das provas mais modernas que nós temos hoje é o PISA, né? E o PISA se propõe a isso, né? O que eu acho interessante quando você vai narrando isso? E eu acho que é isso que me faz ser tão fã desse instrumento. O aluno, ele não vai para demonstrar nada. Ele vai para sair melhor do que ele começou esse processo avaliativo, né? Sim. E assim, a proposta não é apenas um dia de avaliação. Um dia de avaliação é o final desse processo, é uma etapa desse processo, porque antes disso, os textos que foram escolhidos por nós, eles são discutidos em sala de aula,
Então, nós trabalhamos os textos, os temas, nós indicamos para as crianças videoaulas, nós indicamos vídeos de reportagem. Então, há todo um debate sobre os temas escolhidos. Eles mesmos estabelecem, antes da formalização, os links com aquilo que eles aprendem em sala de aula. Então, eles conseguem reconhecer, nossa, a gente estava estudando isso, e esse tema faz parte, sabe? Então, eles conseguem fazer esse link, e a aplicação da avaliação, ela é só um estágio, né? Só um estágio. É o menor. É o menor deles. É o menor deles. E é interessante, mas na prática, assim, por exemplo, na nossa segunda avaliação por área de conhecimento, agora de 2023, nós utilizamos para os 8º anos um texto sobre a coroação do Rei Charles. Ai, que legal. Um assunto que correu o mundo, os impactou. Entendeu? E a partir desse texto, que é o que a Lilian coloca, é um texto que ele foi elaborado, ou nós verificamos, pesquisamos reportagens, mas ele contempla tudo que nós trabalhamos em sala de aula. Legal. Então, essa avaliação consiste nisso, em uma habilidade extremamente importante, que é de interpretar e relacionar. E o bonito é que, por exemplo, parece um assunto tão desconectado ou tão distante deles, né? E tudo aquilo que, de repente, em algum outro momento, dentro da escola ou não, hoje ou amanhã, chegar para eles, esse processo que eles vivenciaram fará com que eles olhem e falem assim, mas o que está por trás disso tudo, né? Eles conseguem linkar. E é esse o nosso objetivo. Uma das atuações de vocês, para além das salas de aula, projetos e tudo mais, é orientação. Se nós falarmos em específico sobre a avaliação por área do conhecimento, por área de conhecimento, como que as famílias podem estar mais próximas deste processo, também para entender de fato o que acontece do ponto de vista pedagógico e ajudar ao aluno a conquistar isso que nós almejamos tanto, que é essa autonomia e essa criticidade. O que vocês diriam para as famílias? Essa conversa que nós estamos tendo, na verdade, ela acontece na forma de roda de conversa com as famílias de todos os anos, no início do ano. Então, nessa roda de conversa, entre outras questões do fundamental, a avaliação por área do conhecimento, ela é abordada e ela tem um espaço importante. Então, os pais que participam das reuniões, que se envolvem com as reuniões que são oferecidas, eles sabem todo esse processo da avaliação, de como ela é preparada, do intuito que nós temos com essa avaliação. Então, nós já fazemos esse trabalho de divulgação para os pais nessas reuniões, né? Quando nós apresentamos o colégio, também temos essas falas com os pais que vêm para conhecer o colégio. E os pais que acompanham a agenda virtual, né, a agenda EDROS, eles conseguem, inclusive, conversar com os filhos sobre os temas a cada avaliação, porque os artigos são enviados para uma proposta de conversa em família mesmo. Tem tanta família que consegue contribuir com os conhecimentos que possuem hora de experiências, hora da ocupação cotidiana. O que a gente coloca é o conversar. Mas o conversar entendendo, novamente, nós estamos com pré-adolescentes. Então ele sairá daqui e dirá assim, avaliação do quê? Não sei, acho que ele rei lá da Inglaterra. Cabe a família. E é isso, gente. Cabe a família. Então, pontuar e falar, nossa, mas falou sobre o quê? Sobre o quê? Então, essa conversa diária, que também para a família, muitas vezes quando nós recebemos, a família também quando chega e ela começa a vivenciar, ela fala, nossa, como é difícil, né? Como tem um monte de coisa? Tem, porque não é só avaliação por área, o nosso processo avaliativo, ele é um processo dinâmico, e tem avaliações externas, temos avaliações internas coletivas, como é a avaliação por área do conhecimento, ela é uma avaliação interna e coletiva. Por que coletiva? Todos realizam no mesmo dia. Bacana. Nós temos avaliações externas coletivas, que são as avaliações EDROS, os chamados simulados, que é do sistema, porque a avaliação externa ela é importante também. Sim. Ela é extremamente importante. E aí, além dessa avaliação, desses dois processos de avaliações coletivas, está na preparação do aluno para o tempo de realização.
Está ali uma orientação e conscientização de que você precisa pensar, você precisa refletir, você não pode sair da sala de aula. Mas por quê? Porque ao longo da vida dele, enquanto estudante, ele também passará por avaliações externas que têm regras. Parece simples e parece bobo até, mas até o fato de como preencher o gabarito faz diferença quando a criança tem essa vivência. Muito, porque assim, quando eles vão lá para o ensino médio, parte de uma orientação importantíssima para eles é a organização de tempo de prova. E quando a gente fala prova, aí nós estamos falando de vestibular. Porque o tempo de preenchimento do cartão de respostas e assim por diante é o tempo que ele tem. Isso. Então ele tem que vivenciar essa organização orientada desde sempre para tornar o processo, mais uma vez, resgatando o termo que vocês estão trazendo, natural. Natural. E, gente, como a confiança que o aluno vivencia na instituição é importante para isso, né? Muito. Porque ele começa realmente a perceber que ele está aqui para desenvolver-se testando-se. Ele vai se testar como um estudante, ele vai se testar desde o Fundamental 1, trazendo as trocas de saberes. Eu estou, pela confiança, me apresentando para a turma. E nos ateliês, isso também é uma realidade, né? Eles fazem o retorno de ateliês se mostrando para a turma, compartilhando aquilo. E me corrijam, mas como é gostoso quando os alunos retornam já na faculdade e eles falam, né? Como essas vivências foram importantes. Importantes quando eles já têm essa maturidade, no momento que eles vivenciaram, eles só viram como algo natural inserido. Exatamente. Deu por quê? Porque é assim que ocorre a aprendizagem, né? Então, ele está no processo. Quando ele está dentro do processo, ele não se vê. Ele está inserido, faz parte, quando é natural. No entanto, quando ele sai desse processo e ele vai viver situações cotidianas como adulto, ele fala, eu já vivi um ateliê, Sim. Já vivi uma roda da conversa, eu já estive numa entrevista ou numa seleção ou gerenciando uma situação, né, enquanto gestor, que eu precisei ouvir as pessoas precisavam se colocar. Esse ateliê não é trabalho em grupo. Exatamente. Trabalho em grupo, cada um faz a sua parte. O ateliê, ele é um complemento. Eu sei tudo, né? Discutimos juntos o que nós sabemos, o que nós entendemos, com clara orientação do professor. E assim, quando a gente está desenvolvendo o ateliê, claro que acontece. Acontece do aluno chegar e falar assim, eu vou falar a minha parte. Né, Lília? Eles falam, eu vou falar a minha parte, eu sei minha parte. Não, mas você sabe o todo. Você sabe o todo. Você tem que saber o todo e sim. Você e aí, pode como nós falar estamos apenas aqui, é um ateliê. Você pode ser o porta-voz de um verdade, mas de um é importante momento, que você saiba o todo. E ele entende isso? Muitas vezes não. Mas lá na frente é isso. Nós temos uma construção. Exatamente. Por isso que a proposta do colégio é uma cultura voltada para... Cultura da formação e da informação. E é isso, né? Então não é só passar a informação, mas é natural. É isso que as famílias precisam entender. Falando dessa entender. naturalidade da Elisete, aconteceu algo muito interessante na aula das descobertas. Porque quando, na primeira conversa, o monitor começou a perguntar para eles sobre ações positivas e ações negativas que eles participavam para o meio ambiente, eles começaram naturalmente a colocar, por exemplo, do sexto, né? Do sexto ano, sobre o BEC, né? O Banco de Economia Circular, que visa a conscientização sobre a reciclagem. Eles falaram, nós temos também o bazar de uniformes, nós também economizamos a água com os coletores para os condicionadores de ar. E aí eles começaram a falar e foram falando, a gente também recolhe tampinha, e tem a GCAP, que é a gincana, e foram contando para eles, e falando assim, olha, e a gente tem que coletar tampinha, e a gente tem que coletar lacre, e também a gente arrecada jornal para doação. Aí o monitor parou e ficou ouvindo. Ele ouvia e cada um foi lembrando de uma coisa e eles falavam, e o sexto ano adora falar, né? Eles adoram participar. E a hora que eles terminaram, o monitor virou e falou assim para eles, vocês percebem o quanto a escola de vocês é diferente? E aí eles fizeram uma cara de tipo, não.
Não, é natural. É natural. Então eles acham que todo o contexto de escola é isso, que em qualquer lugar que eles estejam, será assim. Eu quero citar um exemplo. No 9º ano, a gente está falando sobre globalização e, obviamente, a gente vai abordar a questão do consumo e consumismo. E eles, quando a gente começa a fazer essa roda da conversa, essa aula dialógica, eles falam da feirinha Portinari. Olha. Que isso acontece no Funde 1, gente. E ficou muito. E fica marcado. E eles começaram a falar todo ano. Todo ano. Se a gente tocar, eles sabem dizer o que eles o que eles produziram, como eles venderam, para quem, o que eles fizeram. Isso aconteceu 5, 6 anos atrás. E o mais legal é que quando tem alunos novos na turma, eles explicam todo o processo da feirinha para eles. Porque sempre um aluno fala, mas eu não sei o que é isso. É a feirinha e as compras no supermercado que o pessoal do 3º ano faz. A mesma coisa, eles sabem. E sabem. E viveram aquele momento. Que muitas vezes, para eles, por conta da maturidade, foi visto muito mais como diversão. Sim. Né? Mas olha como foi construído. Então, quando ele está no 9º ano, ele faz referência de um ateliê que aconteceu no Funde 1. Quando ele está, enquanto adulto, ele vai fazer referência para a vida dele de ateliês que ele viveu ao longo de toda essa história. É assim. Vocês contando isso também me faz resgatar um eixo extremamente importante da nossa proposta pedagógica, que é a documentação, como você bem disse. A documentação, o registro. Então você fala assim, então o Portinari tem um departamento de comunicação só para mostrar? Não é para isso. É para nós contarmos a nossa história para todos aqueles que estão, para aqueles que virão e para aqueles que estiveram, né? Os alunos do ensino médio, pessoal de 3º ano, eles vivenciaram um período de pandemia que os afastou de uma série de coisas da rotina escolar. E eles disseram o seguinte, Rafa... E eles estavam no 9º, né? Eles estavam no 9º muito ano, importante. É verdade. Eles disseram assim, nós fomos ao site para resgatar tudo o que acontecia. Eles tiveram essa percepção da importância do registro, que eles mesmos vivenciaram. E eles começaram a resgatar os projetos e vivências de outros anos. E eles começaram a perceber que a história deles é construída por todas essas tarefas e atividades que eles participam, da qual eles fazem parte, né? Não, uma coisa que acontece com muita frequência, e eu estava em aula com o 9º ano 2, e as meninas falaram, Lilian, nós fomos à biblioteca para ler os livros da vida de quando a gente entrou, legal. Porque nós estamos saindo do fundamental. Então nós nos reunimos na biblioteca e fizemos a leitura, encontramos escritas dos nossos pais, escritas nossas, desenhos que nós fazíamos. Isso é documentação. Isso é documentação. Gente, para rumarmos pro fim aí, bate-papo gostoso. Quanta coisa bonita acontece no dia a dia do colégio, o mais importante, significativa, também para mais uma vez resgatar termos trazidos por vocês, né? Se nós pudéssemos fazer essas considerações finais com um recado aos alunos e familiares, tipo assim, o que eu tenho que enxergar, o que eu tenho que trazer para o meu campo de visão e conhecimento do Fundamental 2. E que é legal que eles observem dessa rotina, desse processo de aprendizagem. Eu acho que a presença dos pais na rotina das crianças é o ponto mais importante, porque assim, acontece uma coisa que a gente vê as crianças crescendo e se transformando em adolescentes, e aí os pais acabam tendo uma visão de que eles já não precisam mais tanto do meu colo, do meu cuidado, do meu acompanhamento, do meu olhar. Mas eles precisam. Então, assim, eles precisam do pai, da mãe presente. Como foi seu dia? E aí, o que vocês trabalharam hoje? Né? O que você está estudando em geografia? Do que vocês estão conversando? Sabe aquela conversa de mesa na hora do almoço ou na hora do jantar, quando a família se reúne, aquele momento de troca do dia? Eu acho que isso é muito importante e isso aproxima muito os pais da escola. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Mas e para ter esse convívio é necessário que os pais conheçam a proposta. É isso. Isso é muito necessário. Que os pais conheçam, que vivenciem essa proposta, sabendo como é o processo avaliativo, toda essa construção.
Porque ele também vai levar com naturalidade. Isso. E entendendo que estudar é hábito. E esse hábito ele é construído. Entendendo isso. Porque na adolescência, no Fundi 2, o colégio já não é o foco principal da vida dessa criança, desse pré-adolescente. Ele está se abrindo para o mundo. Ele está conhecendo o social, né? O social, que passa a ter um peso muito relevante para a vida dele. Sim. Então, nós não podemos deixar de abordarmos dessa forma também. Assim como o colégio, como instituição e a família. Então, a importância do estudo, ela tem que existir sempre, tem que existir sim essa cobrança. Você, numa conversa que nós tivemos, você falou, é diferente autonomia e independência. Sim. Eles precisam de autonomia, mas eles não são independentes. Exatamente. Eles precisam ainda dessa autonomia, mas com esse olhar. Com esse olhar, com esse cuidado. Eles precisam disso. Todos precisam. Então, a família, conhecendo a proposta do colégio, também vendo como é toda essa dinâmica, ela vai compreender quando o filho chegar em casa, olha, a avaliação, a documentação. Então, ela sabe também o que perguntar. Ela sabe o que está sendo feito. Então, quando um filho chega e diz assim, nós fomos... O que foi mais legal? A gente foi para a praia. Se a família sabe que existe uma folha-tarefa, se a família sabe que o nome dessa atividade é aula das descobertas, dessa prática, ela começa a falar e o filho... falaram isso mesmo. Foi isso. Então, a avaliação por começa área. O assunto, né? Começa o assunto. Porque aí você tem como também falar com este adolescente. Uma pergunta boa, então, seria, não é o que ele achou, mas é o que ele vivenciou. É o que ele vivenciou. Porque achar, ele vai achar um ponto. Que é o que é importante para ele. Em geral, é o social. Exatamente. É o social. Ele vai falar do ônibus, que foi muito divertido. Ele vai falar do monitor, ele vai falar... Quando a família sabe e entende o processo, ela vai direcionar as perguntas. Porque é isso que a gente faz. Sim. A gente direciona. Foi mesmo. Não tinha uma folha-tarefa? Tinha uma folha-tarefa. Tinha folha-tarefa. Como você sabe? Teve roda de conversa. Teve roda da conversa. O que você viu? Entendeu? Tava na avaliação. Avaliação por área. Isso mesmo. Né? Que, como você coloca, é muito importante e interessante. Quando o pai sabe que tem essa avaliação por área, que a gente... Documentação novamente. Nós enviamos um organize-se para a família. No início do ano letivo. Ele já sabe todas as datas. Ele sabe as datas das avaliações. Muito legal. Então, ele sabendo como é o mecanismo de preparação, ele vai perguntar, qual foi o texto norteador? Qual era o texto da avaliação de ciências humanas? A família passa a tornar o processo, então, significativo para ela também. Para ela também, e de forma natural, não é muito cobrança. Muito bom. Porque nós entendemos que hoje os pais... Né, gente, é uma realidade. Por N motivos acabam cobrando, né? E também tem uma dinâmica familiar, gente, que é do trabalho, que é do não ter tempo. Então, nós estamos aqui para dizer. Isentar isso. Por isso que quando você a família conhece a proposta, fica natural. Sim. É no carro, na hora do jantar. Não precisa demandar um tempo enorme, precisa sentar colocar a criança sentada. Não é falar assim, me dá o seu material que eu vou ver tudo agora. Não é sobre isso. Né? Não é sobre isso. Entendi. Gente, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Adorei. Tenho certeza que as famílias e os alunos que estiverem assistindo, ouvindo tudo que foi dito aqui, eles vão reconhecer no seu dia a dia e talvez já ter um start para o que eles perceberiam só no futuro, começar a enxergar agora. Muito bom. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, Elisete. Podcast sempre aberto a vocês. Tá bom, obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.